A festa de Nossa Senhora do Carmo é um momento extremamente propício não só para nós conhecermos a história da devoção do escapulário do Carmo, mas muito mais do que isso, de toda a história da Ordem Carmelita, que é a primeira ordem da Igreja Católica. Aliás, isso aqui eu duvido que você saiba, a Ordem do Carmo é mais antiga que a própria Igreja Católica. Mas como assim? Pelo seguinte, a Ordem do Carmo foi fundada no Antigo Testamento pelo santo profeta Elias e teve uma continuidade histórica até os nossos dias. E eu vou lhe ensinar isso no vídeo de hoje. Santo Elias era o último profeta vivo em Israel. Todos os profetas do Deus verdadeiro tinham sido assassinados pelo casal maldito de reis Acabe e Jezabel. E Elias anunciou como castigo para esses reis que não teria mais chuva e Israel ia passar por uma terrível seca e, portanto, uma terrível fome. E ele então passa a viver como fugitivo para não ser morto. E depois de 3 anos de completa seca, onde esses reis de todos os modos apelavam para o demônio Baal, que trouxesse a prosperidade a Israel, eis que Elias volta da fuga do anonimato e se apresenta denunciando a idolatria em Israel e chamando todos os 450 sacerdotes de Baal para um desafio no Monte Carmelo. Aqui nós já vamos entender por que Carmo. Por que Nossa Senhora do Carmo? Por causa do Monte Carmelo e por causa do profeta Elias. Um profeta do Deus verdadeiro sozinho contra 450 sacerdotes do demônio Baal. Ele faz o desafio. Tanto ele quanto os sacerdotes de Baal vão oferecer um sacrifício ao seu Deus e não vão lançar fogo. O Deus que enviar fogo do céu manifesta assim que é verdadeiro. E depois que os sacerdotes de Baal fracassam nesse intento, que eu vou explicar com muita calma, porque é uma história magnífica num próximo vídeo, portanto, se você quer também conhecer história bíblica à luz da doutrina católica, se inscreva no canal. Elias, ele consegue ofertar o seu sacrifício a Deus, que não só lança fogo e queima a oferta, mas queima o próprio altar. Então Elias lança o povo em santa ira contra esses sacerdotes que semeavam a idolatria em Israel, e no Monte Carmelo ele mata os 450 todos, não escapa ninguém. Depois dessa santa limpeza, ele então se põe em oração para que o Deus verdadeiro envie finalmente a chuva a Israel. E aqui nós vamos ter um anúncio profético e místico de Nossa Senhora, porque Deus não se comunica apenas com palavras, mas também por acontecimentos históricos, que vai ser este de um modo especial interpretado assim pelos grandes padres da igreja. Elias se coloca em oração e diz a um dos seus discípulos que vá olhar para os lados do mar, do litoral, quando virá a nuvem que vai trazer a chuva a Israel. O criado volta e diz que não tem nada. E Elias manda que ele vá 7 vezes olhar o mar e retornar. Na 7ª vez ele anuncia a Elias uma nuvenzinha pequena, do tamanho da pegada de um homem no céu. E então Elias diz para esse criado: vá avisar o ímpio rei Acabe que mande os seus cavalos correrem nos carros a toda velocidade para que a chuva não pegue ele. E de fato, aquela pequena nuvenzinha se torna gigantesca, cobre todo o céu e dá uma grande chuva que acaba com uma seca em Israel. Os padres da igreja reconhecem nesse acontecimento uma profecia magnífica a respeito de Nossa Senhora, porque é do seguinte modo: a humanidade, por causa do pecado original, não de Acabe e Jezabel, mas de Adão e Eva, tinha ficado seca, estéril, inútil e morta espiritualmente. Então Deus queria enviar a sua graça, queria enviar a sua chuva para purificar a humanidade. Para isso, na 7ª era, na plenitude dos tempos, Deus criou uma virgem perfeita e imaculada que, como uma nuvem, pairou acima da humanidade sem ter sido concebida no pecado original, e essa virgem pediu e obteve que Deus enviasse o seu Messias. Por isso Jesus, que é Deus, igual ao Pai, ele, entretanto, sem deixar de ser Deus,
desceu dos céus em direção à terra como a chuva que vem dos céus e fecunda a humanidade, nos trazendo a era da graça, do Novo Testamento. Portanto, a nuvem prevista por Elias, conforme nós podemos ver na iconografia oriental, é um símbolo de Nossa Senhora que traz Jesus Cristo e a chuva da graça para a humanidade no Novo Testamento. E Elias se torna o líder de toda uma verdadeira pré-ordem religiosa que passa a viver no Monte Carmelo numa vida eremítica e contemplativa. Nós vemos já que os principais conselhos evangélicos, castidade, pobreza, obediência, eles já vão sendo praticados profeticamente por Elias, seu discípulo Eliseu e pelos religiosos que o circundavam no Monte Carmelo. Por isso, o padre Antônio Vieira diz que a Ordem do Carmo com Elias tem o título glorioso de ser cristão antes de Cristo, porque eles já tinham os grandes elementos que só vão ser plenamente revelados no Evangelho 900 anos antes de Cristo, dentro do Antigo. Então nós temos uma continuidade histórica depois de Santo Elias e Santo Eliseu, por exemplo, na instituição dos filhos dos profetas e alguns grupos dos essênios que vão mantendo o legado de Santo Elias no Monte Carmelo, aguardando a vinda do Messias Salvador. E eles percorrem o Antigo Testamento e, conforme é narrado pelo patriarca João de Jerusalém, numa obra escrita em 412 sobre a origem dos monges, ele afirma que, por volta do ano 80, os apóstolos de Jesus Cristo entram em contato com esses religiosos do Monte Carmelo, que reconhecem em Jesus de Nazaré o Messias prometido a Israel e adentram na Santa Igreja Católica. E os padres da igreja, como São Jerônimo, reconhecem em Santo Elias e Santo Eliseu os profetas que eram prefiguras perfeitas de como deve ser a vida dos monges e que são padroeiros dos monges e dos eremitas. O Monte Carmelo se torna um grande centro de peregrinação dos cristãos nos primeiros séculos e mesmo depois de 629, quando os maometanos conquistam e usurpam estas terras sagradas dos cristãos, isso permanece assim. Até que, durante o período das cruzadas, nós vamos ver que estes grupos de religiosos do Carmelo, que adotavam o nome de servos de Maria por causa da íntima união que tinham com Nossa Senhora, prefigurada na nuvem de Elias, um cruzado francês vai guardar a sua espada e se tornar eremita, e ele vai se tornar o líder de um grupo de 12 religiosos dos servos de Maria e vai entrar para a história como São Bertoldo do Monte Carmelo. E o seu sucessor vai ser São Brocardo, que por volta de 1208 entra em contato com o patriarca latino de Jerusalém, Santo Alberto de Jerusalém, para que ele escreva e aprove em nome da igreja, conforme o direito canônico, uma regra de ordem religiosa para estes religiosos do Monte Carmelo, que entretanto tinham toda esta continuidade histórica desde 900 anos antes de Jesus Cristo. Dois nobres ingleses, eles vão querer que estes carmelitas eles difundam a vocação da sua ordem para além dos limites geográficos do Monte Carmelo e convidam alguns dos monges para irem até a Europa. E aqui, destes eremitas indo para a Inglaterra, os caminhos deles vão se entrelaçar com a de um eremita inglês do condado de Kent, chamado São Simão Stock. São Simão Stock foi um dos maiores devotos de Nossa Senhora em todos os tempos. Ele, antes de nascer, ele foi consagrado pela sua mãe, a Virgem Santíssima, e a mãe dele, em sinal dessa consagração e pedindo a proteção, sempre que ia amamentar o bebê, ela se ajoelhava e rezava uma Ave Maria antes. E se ela acabava esquecendo disso, ela percebia que o bebê recusava o leite. São Simão Stock, ele vai ser uma criança extremamente inteligente e precoce. Desde os 7 anos de idade ele vai rezar o ofício de Nossa Senhora em latim, ele vai ser aprovado no Colégio de Belas Artes de Oxford e aos 12 anos, por uma perseguição do irmão que o invejava, e para
atender a um chamado da providência, ele abandona completamente o mundo, vai para uma floresta e se torna um eremita que passa a viver dentro do tronco apodrecido de um gigantesco carvalho, onde ele faz uma capelinha e depois de 20 anos nos quais ele passou toda a sua juventude em oração, ele recebe o chamado da providência para entrar em contato com estes monges que estavam vindo da Terra Santa, e que a vocação dele era se unir a estes monges. Então, ele que poderia ter fingido que não escutou esse chamado e simplesmente continuado na floresta, retorna ao mundo, estuda teologia, ele era extremamente inteligente, vai tendo contato por volta de 1213 com estes religiosos vindos do Monte Carmelo, se tornando um pregador que vai atraindo muitas vocações para essa ordem. Aliás, eu já quero deixar aqui bem claro que a festa de Nossa Senhora do Carmo é uma data muito importante para mim. No final do vídeo, se der tempo, eu conto por quê. São Simão Stock, ele vai ter que enfrentar uma grande perseguição que vai vir de outros religiosos de outras ordens que, vendo a difusão dos carmelitas e a austeridade que eles praticavam, vão dizer, mas eles são radicais, que vão junto ao Papa pedir que proíba, que termine com essa ordem nova dos carmelitas. Nova conforme o direito canônico, porque ela tem toda a sua continuidade desde antes de Jesus Cristo. E o Papa Honório III nomeia 2 comissários para estudarem a questão. Eles partem para a posição contrária aos carmelitas, e quando tudo é feito para que o Papa feche a ordem, Nossa Senhora aparece num sonho e diz ao Papa Honório III que ele deve aprovar e proteger os carmelitas. E ele faz isso por meio de uma bula, e São Simão Stock, na sua defesa da ordem, ele então parte para o capítulo geral dos carmelitas na Terra Santa, visita o Monte Carmelo em 1237, e a importância desse capítulo geral é que os carmelitas reconhecem que os cruzados, excetuando as ordens religiosas que davam sempre o melhor de si, estavam cada vez mais mundanos e preocupados na sua glória, no seu dinheiro, do que em lutar por Cristo e por Deus. E que por isso a queda da Terra Santa, não tanto pela força dos maometanos, mas pela decadência dos cruzados, era quase um fato inevitável. E o grosso dos carmelitas vai ser transferido para a Europa nas casas que já estavam sendo fundadas com muito sucesso por São Simão Stock. Mesmo depois da aprovação do Papa, São Simão Stock vai enfrentar muita oposição e procuravam de todos os modos impedir e atrapalhar as pregações dele, chamando novas vocações para a ordem. E foi pedindo o amparo de Nossa Senhora que nós vamos entrar na questão do escapulário, que foi em 16 de julho de 1251 que ele rezou a belíssima oração que ele compôs, Flos Carmeli, que tem diferentes versões. Flos Carmeli vitis florigera splendor cieli virgo puerpera, singularis mater mitis, sed vira netia carmelitis da privilegia stella maris. Ou seja, flor do Carmelo, vinha florífera, esplendor do céu, virgem incomparável e singular, mãe amável e sempre virgem, dai aos carmelitas os privilégios de vossa proteção, estrela do mar. E ele implora a Nossa Senhora que dê um sinal visível da sua proteção para a Ordem do Carmo, que estava sendo tão perseguida por religiosos de outras ordens. E Nossa Senhora então lhe entrega um pedaço da sua própria roupa para ser utilizado como um escapulário pelos carmelitas. Nossa Senhora diz a ele: recebe, diletíssimo filho, esse escapulário da tua ordem, como sinal distintivo e marca do privilégio que eu obtive para ti e para todos os filhos do Carmelo. É um sinal de salvação, uma salvaguarda nos perigos, aliança de paz e proteção sempiterna. Quem morrer revestido com ele será preservado do fogo eterno. O escapulário é uma peça da roupa que tem esse nome porque ela é colocada sobre as escápulas e era, por exemplo, utilizado pelos leigos, pelos servos da gleba, com as cores do senhor feudal a que eles serviam, para deixar claro a todos:
Se você quiser assaltar, maltratar, oprimir esse pobre camponês, você vai ter que enfrentar o senhor feudal dele. E é claro que os religiosos vão utilizar esse simbolismo para a servidão a Jesus Cristo ou a servidão a Jesus por meio de Maria. São Simão Stock vai difundir essa devoção e criar confrarias do escapulário para que não só carmelitas, mas leigos consagrados pudessem também receber essa proteção a Nossa Senhora como os terceiros. Terceiro é de leigos que permanecem no mundo, mas se unem estreitamente àquela ordem por meio de orações, penitências e vão participando dos benefícios espirituais da filiação àquela ordem. E a devoção ao santo escapulário, que pode ser tanto como era um grande hábito religioso, quanto um pequeno pedaço de pano, de algodão, abençoado por um sacerdote e que é imposto e que é colocado como o jugo de Cristo por meio de Maria Santíssima para a proteção daquele fiel, como um pedaço da roupa de Nossa Senhora, para deixar bem claro ao demônio que quem mexer com alguém portando o escapulário está mexendo contra Nossa Senhora. Mas ele requer que nós tenhamos uma vida de um cristão consagrado a Maria Santíssima. Quem morrer revestido com escapulário tem essa promessa de salvação, mas quem quer viver em pecado e se aproveitar do escapulário para se salvar na última hora, o escapulário vai arrebentar, a pessoa vai tirar e vai esquecer de colocar e não vai ser amparado por essa proteção, porque nós não podemos tentar a Deus. Na Terra Santa, os últimos discípulos de Elias no Monte Carmelo, em 1291, juntamente com a queda dos últimos cruzados, foram massacrados pelos maometanos enquanto entoavam a Salve Regina, e o seu convento foi incendiado pelos filhos e discípulos de Maomé. A Ordem do Carmo se difundiu muito com São Simão Stock, que viveu exatamente 100 anos, e conforme o contemporâneo arcebispo e historiador Guilherme de Tiro, quando ele morreu, já haviam mais de 7.500 mosteiros carmelitas na Europa, com mais de 120 mil religiosos. E tanto a Ordem do Carmo quanto a devoção e a proteção do escapulário para todos é algo que vem crescendo desde São Simão Stock até nossos dias. E dois últimos comentários é que o meu canal bebe em larguíssima medida e tenho uma profunda admiração e respeito pelo ilustre professor Plínio Correia de Oliveira, que foi superior do ramo terceiro da Ordem do Carmo, um verdadeiro discípulo de Santo Elias, que sempre teve uma intensíssima devoção à Nossa Senhora e conseguia conjugar momentos de profunda piedade e oração elevadíssimos, como se vê nas conferências magníficas que ele deu, tanto como uma influência profunda nos acontecimentos no Brasil e no mundo por meio do combate contra a revolução e contra o mal em nossos dias. O Revolução e Contra-Revolução é um dos meus livros de cabeceira, eu recomendo a todos e é uma das bases deste meu canal. E o segundo ponto que eu falei de por que a festa do Carmo é tão importante, porque foi nesse dia, há 4 ou 5 anos, eu não sei precisar, mas que eu recebi o escapulário de Nossa Senhora e fiz a minha consagração conforme o método de São Luís Maria Grignon de Montfort, e desde lá para cá, apesar de pecados, de fraquezas, de misérias, eu não tenho feito outra coisa senão procurar levar a sério e crescer cada vez mais na devoção à Nossa Senhora. Portanto, para que eu seja fiel a isso, que os senhores rezem por mim, rezem pela difusão do escapulário e pela Ordem do Carmo de um modo geral. Que Nossa Senhora do Carmo, Santo Elias, Santo Eliseu, São Simão Stock, todos os carmelitas vos abençoem. Salve Maria Imaculada.